Olá para todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para apresentar para vocês mais um vídeo da Fundação CCERJ, do Pré-Vestibular Social, da disciplina de Biologia. No dia de hoje, a gente vai trabalhar o capítulo 13 da nossa apostila, do nosso módulo 1 de Biologia. E o assunto que a gente vai discutir, vai abrir a conversa para que depois, posteriormente, vocês, alunos, possam trabalhar com seus mediadores, seus tutores, é uma introdução para o estudo das proteínas. Então, vamos começar com uma seguinte colocação para vocês. O que são proteínas e onde estão existentes as proteínas? Se a gente pegar como um exemplo, a título de exemplo, de ilustração, uma amostra de sangue, todo mundo já fez exame de sangue, já tirou sangue num laboratório para determinar a taxa de açúcar no sangue, para ver se estava diabético ou se estava com colesterol alto. Mas além desses hemograma, mas além desses testes que são muito comuns, corriqueiros, existe uma série de outras substâncias que podem ser encontradas no sangue, no plasma sanguíneo. Então, quando você retira o sangue, se você usa algum anticoagulante, você vai separar o sangue no hematócrito, nos elementos figurados, nos leucócitos, mas vai ter uma parte acima desse tubo de ensaio que é o plasma. E o que tem nesse plasma? Você vai encontrar água, quase 90% do plasma é formado por água. Você vai encontrar glicose, você vai encontrar lipoproteínas, melhor dizendo, o colesterol, o HDL, chamado bom colesterol, o LDL, o mau colesterol, os triglicerídeos. Mas vamos encontrar também outras substâncias, hormônios, enzimas, proteínas de transporte, albumina, proteínas ligadas à coagulação do sangue. E a gente vai encontrar uma série de substâncias que são classificadas como proteínas, além das substâncias que são açúcares, que são lipídios, ou são lipídios associados também a proteínas, como o LDL, o HDL e outras. Então, as proteínas elas têm uma grande predominância, não só no sangue, mas em uma série de outras estruturas do corpo. Por exemplo, a melanina, que forma a pigmentação da pele, a queratina do cabelo, o colágeno. Então, as proteínas estão distribuídas em todo o nosso corpo, desempenhando uma série de funções. Os hormônios, muitos hormônios são fundamentais, são proteínas. Muitos hormônios são proteínas e são fundamentais para o controle do funcionamento corporal, do organismo. Quando alguma menina ou mulher faz um teste de gravidez, muitas das vezes a detecção da diferença de hormônios, que são proteínas, é que vão indicar uma possível gravidez. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma deficiência hormonal e pode ficar doente com isso, os hormônios são medidos no sangue. Por exemplo, os hormônios que estão relacionados às doenças da tireoide. Então, o sangue ele transporta diversas substâncias, dentre essas substâncias as proteínas. E o que são proteínas? Proteínas nós chamamos de polímeros, são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, que são formadas por blocos ou átomos, ou conjunto de átomos formando moléculas menores que se agrupam, que se encadeiam, que se reúnem para formar as chamadas proteínas. Quem são esses blocos, esses elementos constituintes das proteínas? São os aminoácidos, que nós vimos um pouquinho na última aula. E aí é importante a gente saber que o aminoácido ele tem um carbono tetravalente, e aí, neste sentido, vocês vão poder conseguir, a partir da observação dessa fórmula geral de um aminoácido, estou passando aqui a setinha do mouse, encontrar o quê? Um R, que é chamado de radical, um grupo amina e uma carboxila, ligada a um outro átomo, melhor dizendo, de hidrogênio.
Na apostila, na figura 13.1, vocês vão encontrar 20 dos 20 tipos de aminoácidos presentes nas células. A título de ilustração, vocês vão poder encontrar o carbono, o hidrogênio, que pode ser este hidrogênio aqui, como tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui. Os radicais, aqui é um H, é um radical. O CH3 é outro radical. Aqui é um outro radical. A carboxila, o COOH e o grupo amina. Por isso, aminoácido. Esse nome é dito aminoácido por causa desses grupamentos químicos dessa molécula, desse tipo de molécula. Então, existem 20 tipos de aminoácidos que se reúnem, que podem se reunir, que podem entrar na composição das proteínas. Como acontece isso, não é o detalhe deste vídeo. Né? Se perde água, se entra água. Em geral, as macromoléculas são formadas a partir de um processo chamado de condensação ou desidratação. Perde-se molécula de água, um aminoácido se liga num outro aminoácido, há uma perda de molécula de água, e aí você tem um dipeptídeo, um tripeptídeo, um polipeptídeo, e dependendo do número de aminoácidos, formar uma proteína. Indo para o próximo slide, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de um tipo de proteína, que é a insulina. Todo mundo já ouviu falar na insulina, né? Porque é um hormônio importante para o controle da glicemia. Por isso que muitos indivíduos diabéticos aplicam insulina, dão aquela espetada na barriga todo dia, né? com a porcentagem, uma quantidade de insulina para poder ter um controle da glicemia sanguínea. E aí é importante vocês perceberem o seguinte, que na molécula de insulina, nós temos duas cadeias de aminoácidos. Então, é importante a gente ter o entendimento de que as proteínas são formadas por esse encadeamento de aminoácidos, um aminoácido ligado em outro, mas o que faz uma sequência de aminoácidos ser diferente da outra, uma sequência de proteínas, melhor dizendo, é basicamente o que? Os tipos de aminoácidos que vão formar essa cadeia polipeptídica, que pode se tornar uma proteína, dependendo do número de aminoácidos que a compõem, a sequência de aminoácidos, porque você pode ter, por exemplo, nessa cadeia A aqui de 21 aminoácidos que formam a insulina, você pode ter uma outra cadeia polipeptídica, que vai formar uma proteína, com esses mesmos aminoácidos, mas dispostos em sequências diferentes. Então, a cadeia A, formada por 21 aminoácidos, que vai formar a insulina, deixa eu voltar lá, perdão, ela tem que ter esta sequência aqui, tá? Glicina, e vai embora, né? As outras sequências de aminoácidos. Fenilalanina é o início da cadeia B formada por 30 aminoácidos. Então, a sequência de um aminoácido no outro é chamada de estrutura primária da proteína. Você vai ter estrutura primária, pode ter estrutura secundária, estrutura terciária e até uma estrutura quaternária, quando você tem várias moléculas de proteínas elas vão se desenvolvendo, né, vão sendo formadas e elas vão tendo uma estruturação de acordo com o tipo de aminoácido ou de aminoácidos, o número de aminoácidos e a sequência que esses aminoácidos se unem para formar a proteína. De acordo com essa sequência, ela vai ter uma certa estrutura, porque nós lembramos lá atrás, né, relembrando a vocês, que aquelas cadeias laterais, o R, podem interferir no dobramento dessas moléculas. E também é importante a gente considerar que variações de pH, variações de temperatura, podem fazer o que a gente chama de desnaturação da proteína. Ela perde a sua estrutura. E ao perder a sua estrutura, ela perde a sua função. Algo que a gente vai discutir também na próxima aula, que vai ser sobre enzimas, que vai ser um estudo, um vídeo sobre o capítulo 14, né, do nosso módulo 1. Então, voltando aqui,
na molécula de insulina, teremos, né, ou temos, melhor dizendo, uma cadeia A formada por 21 aminoácidos e a cadeia B formada por 30 aminoácidos. A cadeia A é essa estrutura azul e a cadeia B formada por essa estrutura em verde. Essas cadeias de aminoácidos que formam proteínas formam uma conformação estrutural, originam conformações estruturais e elas se reúnem para formar a molécula de insulina. É importante a gente descobrir descobrir o seguinte, que as proteínas, como um resumo, são polímeros de aminoácidos, ou seja, são encadeamento de aminoácidos, podem ser no máximo 20 aminoácidos, entram 20 aminoácidos na composição dessa proteína. A sequência de aminoácidos e como esses aminoácidos interagem entre si vão determinar a estrutura da proteína. E a forma da proteína, dependendo do formato da proteína, ela vai ter uma função específica. Então, sequência de aminoácidos, o número de aminoácidos e os tipos de aminoácidos vão determinar uma forma da proteína, uma estrutura da proteína e, consequentemente, essa estrutura da proteína vai ter uma função específica, seja uma função hormonal, seja uma função de enzima, seja uma função estrutural do nosso corpo, como a queratina, como a melanina e muitas outras proteínas que formam o corpo humano, junto com outras biomoléculas que nós falamos na aula passada, proteínas, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos, a água. Então é importante relembrar um pouco a aula anterior, capítulo 12, e como atividades importantes para esta semana é fazer a leitura do capítulo 13, discutir os conteúdos do capítulo 13 com os seus mediadores, com os seus tutores, desenvolver as atividades do capítulo. Existem muitas atividades do capítulo que são fundamentais que vocês façam essas atividades, tentem fazer essas atividades, porque elas são reflexivas e elas vão favorecer o aprendizado desse conteúdo específico de proteínas existente no capítulo. E, evidentemente, ao surgir dúvidas, essas dúvidas precisam ser tiradas com os seus mediadores, que vêm dando um apoio a esse trabalho, vem desempenhando uma série de atividades com vocês. Eles têm essa liberdade de trabalhar e aprofundar os conteúdos aplicados nesses vídeos. E aí vocês, lendo o capítulo, desenvolvendo as atividades do capítulo e sistematizando as dúvidas de vocês, colocando no papel a dúvida que vocês têm, vocês podem discutir com os seus mediadores essas dúvidas. Eles vão poder esclarecer melhor o assunto da apostila, o assunto do capítulo que está sendo discutido a cada semana, nesta semana específica as proteínas, e aí vocês vão conseguir depois pegar exercícios de proteínas e desenvolver de outras substâncias também, né? Então essa é a ideia de trabalho desta semana. Na semana que vem nós vamos fazer um vídeo, né, de introdução às enzimas, que são proteínas muito especiais. Em geral são proteínas as enzimas, né? As enzimas são proteínas que têm funções fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos e, evidentemente, a sobrevivência do nosso corpo, né? Que nós mantenhamos a nossa saúde em dia, digestão, uma série de outras funções que só ocorrem e só conseguem serem realizadas e manterem o nosso corpo em bom funcionamento graças às enzimas. É o assunto da semana que vem. Gostaria de agradecer em nome da Coordenação de Biologia e desejar a vocês muita saúde, continuem se cuidando e até a próxima.